Olá, irmãos. A gente está, enfim, começando aqui o 8º hábito desse nosso livro. Nós estamos percorrendo aí já há 9 domingos esse livro, 8 hábitos de um líder eficaz. E hoje a gente não encerra os estudos. Nós, na próxima semana, no próximo domingo, ainda temos mais um estudo sobre o livro, e aí vai ser um fechamento. A ideia é fazer aí uma aplicação desses 8 hábitos. Como aplicar esses 8 hábitos? Eu sei que ao longo dessas semanas você pode estar aqui ouvindo os TLs, pode estar aplicando alguns bons conceitos que a gente já falou aqui, mas a gente sabe que é muito difícil criar novos hábitos. Então, nós temos basicamente aí 9 semanas de estudos, e se você ainda não conseguiu introduzir na sua rotina todos esses hábitos, a gente sabe que algumas coisas precisam ser ponderadas. Então, antes de começar esse 8º estudo, eu já te chamo para na próxima semana estar conosco novamente, porque a gente vai ver algumas formas aí, algumas coisas um pouco mais elaboradas. A gente não vai falar somente um resumo, mas na verdade a gente vai dar algumas dicas aí chave para você conseguir aplicar os 8 hábitos na sua vida. Perfeito? Então, só para recordar aquele resumo que a gente faz no início de todo estudo, nós começamos essa série, começamos esse momento e, na verdade, nós dizemos que o aspecto fundamental para nós conseguirmos aplicar todos os hábitos na nossa vida é ter o primeiro hábito de sonhar. Você precisa sonhar em ver sua célula crescendo. E por sonhar em ver sua célula crescendo, você precisa orar pela sua célula. Você precisa colocar essa ideia diante do Senhor. A gente sabe que esse movimento, esse sonho, ele não nasce somente no nosso coração, mas ele primeiro nasceu no coração do Senhor, que comissionou a sua igreja a pregar o Evangelho, e por isso nós precisamos manter contato direto com o nosso Criador, aquele que é o Criador dessa missão. E por isso, tendo esse contato, tendo esse momento de oração, colocando diante do Senhor esse sonho, colocando diante do Senhor os desafios que nós temos, nós continuamos a convidar pessoas, nós continuamos a chamar pessoas semanalmente, diariamente, para estarem em nossos encontros e para participarem de nossas vidas. E aí a gente falou uma coisa muito importante, que é o 4º hábito, que é o hábito de entrar em contato. Se eu convido pessoas para a célula, na verdade eu convido pessoas para a minha vida. Eu crio relacionamentos verdadeiros, eu crio relacionamentos reais. Essa é a ideia que a gente falou sobre entrar em contato. A gente começar a se envolver com novas pessoas e com mais pessoas, dando direção e pregando o Evangelho para essas vidas. E para isso é muito importante que a gente se prepare para cada encontro. Então, o 5º hábito é o hábito de se preparar, estar sempre preparado. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mais a nível individual, mas o preparo da célula, o preparo do dia da célula, o preparo dos encontros da célula, o preparo dos discipulados da célula, preparar o ambiente, preparar os estudos, preparar pessoas, enfim. E aí, quando a gente falou de preparo, a gente separou um 6º hábito, que é o hábito de mentorear. Eu preparar um outro líder para assumir a célula que nascerá a partir da minha. Eu me dedicar a uma pessoa que tem mostrado o seu comprometimento, tem mostrado o caráter cristão, tem mostrado a disponibilidade de servir, preparar essa pessoa e mentorear essa pessoa para que ela passe a cuidar de pessoas num outro grupo que surgirá a partir do crescimento da célula que eu estou pastoreando, que eu estou liderando. Então, a gente começou com um sonho que era entre eu e Deus, eu estava orando por esse sonho, a gente estava num ambiente ainda de elaboração, num ambiente um pouco mais, tanto espiritual quanto mental, e eu passei para a prática. Então, os hábitos, eles vão desde os meus práticos espirituais até os meus hábitos práticos. Então, eu comecei a convidar, entrei em contato, eu preparo a célula, eu mentorei pessoas. Semana passada nós falamos sobre o 7º hábito de promover a comunhão, né, dos encontros sociais, da ideia da gente ter encontros que façam parte da nossa rotina, né, que vão além do encontro formal da nossa célula.
E aí, hoje, de uma forma muito especial, nós vamos falar sobre algo que tem a ver com a tua vida, aí, com o sonho da tua vida, em como você consegue colocar para fora isso e como você consegue progredir. Essa é uma palavra que eu queria que você gravasse aí. Então, você que está mandando aí no chat, pode mandar para mim a sua pergunta, pode mandar para mim aí a sua colaboração, a sua opinião. Nós vamos falar hoje o último hábito. Isso é muito importante. Irmã Jaelma, Cidinha, Fafá, Betinho, que está chegando, todo mundo que está aí online com a gente, você que é líder, você que faz parte de um grupo de célula, o hábito de crescer sempre. Crescer sempre. Sempre progredir. Minha pergunta para você é: em que áreas da sua vida hoje você precisa crescer? E eu queria que você fosse um pouco mais profundo. Às vezes a gente tem respostas de bate-pronto. Não, eu preciso amadurecer porque eu falo demais. Eu preciso amadurecer porque eu sou muito impulsivo. Tudo bem, a gente está falando sobre traços de... Mas vamos lá, um pouco mais profundo. Será que você precisa estudar mais a palavra? Mas estudar não só, eu quero decorar alguns versos, não, mas será que você precisa conhecer um pouco mais da cultura bíblica, ir um pouco mais a fundo na história bíblica, ter ali um conhecimento maior? Será que você, como líder, precisa começar a pensar, poxa, eu preciso melhorar enquanto líder, então eu preciso estudar como liderar bem, eu preciso buscar livros, eu preciso buscar vídeos aqui em como ser um bom líder, eu preciso pedir ajuda do meu pastor, preciso pedir ajuda de alguém para que eu possa crescer. Eu queria que você analisasse a sua vida e você se perguntasse, poxa, em que áreas eu preciso hoje crescer? Por que ser sempre? É bem normal que lá no início desse TL, quando você ouviu o primeiro hábito, que é sonhar, você tenha enchido o teu coração de alegria. Poxa, é mesmo, eu tenho que sonhar em ver gente crescendo, sonhar em ver minha célula crescer, sonhar em ver as pessoas chegando e a célula se multiplicando. Eu preciso sonhar com isso, eu vou ver minha casa cheia, eu vou começar a falar do amor de Deus, E a gente sonha com isso, a gente infla o nosso coração com esse sonho, porque sonhar é bom. Né? Só que aí a gente vai para a prática. A gente acabou o domingo, fechou o TL, começou o culto, orou, entregou o Senhor, estamos bombando, mandamos uma mensagem domingo à noite, lá 9 domingos atrás, mandamos uma mensagem para aquele amigão que você quer muito que ele esteja na tua célula. Ele nem te respondeu. E na segunda-feira você falou, poxa, ele me respondeu, eu estou no ritual, vou orar por ele, eu vou começar a jejuar, interceder por ele, para que ele me responda e ele venha na minha célula. E aí você fez isso. Segunda-feira você tentou ligar para ele, não te atendeu, ou ele te atendeu e deu 1000 desculpas para não estar no seu grupo. Na semana seguinte a gente estava em pandemia. A gente não podia mais se reunir, a gente não podia estar mais tanto em igreja quanto em célula. E a coisa vai se arrastando, porque assim é a vida. A vida ela muda os seus paradigmas. A vida ela traz novos obstáculos, ela traz novos desafios para nós. Só que o sonho ele precisa independer das circunstâncias. E é por isso, pela vida sempre nos apresentar novos desafios e, ao mesmo tempo, eu não poder mudar os sonhos que Deus colocou no meu coração, porque são propósitos eternos, eu preciso sempre crescer. Eu, em algum momento, vou lidar com circunstâncias que eu não sabia como lidar, eu vou ter que lidar com o meu desânimo, eu vou ter que lidar com o desânimo das pessoas, eu vou ter que lidar com frustrações, porque pessoas que eu achei que fossem estar comigo não estão, pessoas que eu achei que fossem liderar não vão liderar, pessoas que eu não contava também, agora elas estão próximas a mim, e a gente vai vendo esse círculo da vida acontecendo, e nós sendo chamados a ter maturidade, a ter sabedoria, para manter o sonho que Deus colocou no nosso coração, vivo e ativo na nossa rotina diária. Então, a gente precisa sempre crescer, gente. A gente vai lidar com situações adversas e também a gente precisa ter muita alegria e muita sabedoria, na verdade, para lidar com situações boas. Eu vou ver minha célula crescendo e eu vou precisar colocar a minha vida no altar do Senhor e falar assim, isso não foi obra das minhas mãos, isso foi tua obra. Quantos líderes não morreram porque começaram a se orgulhar das suas obras e esqueceram que aquilo que estava acontecendo era uma operação miraculosa e específica de Deus através dele. Então, um líder ele pode morrer porque o sonho se
se esvai junto com os desafios, e o líder ele pode acabar ruindo porque, ao ver os seus sonhos indo para frente, ele começa a se esquecer do seu Criador. É por isso que a gente precisa crescer. A gente precisa ter sabedoria para lidar tanto com frustração quanto com sucesso. A gente precisa ter muita sabedoria para, nas horas de adversidade, ter firmeza no propósito de Deus, e para, nas horas de bonança, nas horas em que as coisas começam a acontecer como nós esperávamos, nós continuarmos dependendo da graça e do amor de Deus que opera através de nós. Então, eu queria falar, primeiramente, sobre algumas características desse crescimento pessoal. A gente vê na Bíblia algo muito interessante. Pedro orientando, lá em 2 Pedro 3:18, ele diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, quando ele orienta Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala assim: para que todos vissem o seu progresso. Então, de alguma forma, a Bíblia fala sobre pessoas que crescem, pessoas que amadurecem na presença do Senhor. Nós vemos aqui um Pedro muito diferente daquele Pedro que nós vemos nos evangelhos, tendo aqueles impulsos sobre no relacionamento com Jesus. Então, é muito interessante que às vezes a gente vê mensagens sobre Pedro que exaltam esse Pedro que é impulsivo, mas ele não ficou impulsivo para sempre. A gente viu um Pedro amadurecido, a gente viu um Pedro mais firme na presença do Senhor. A gente vê ali no início de Atos, na primeira mensagem de Pedro, um Pedro um pouco mais seguro de sua fé, um Pedro que exalta e relembra os alicerces da fé em Jesus Cristo. A gente vê depois, sim, algumas falhas, até mesmo uma crítica de Paulo sobre o comportamento de Pedro, mas depois a gente vê as cartas de Pedro, uma postura diante da perseguição e certo de que, olha só, a fé que vocês têm é semelhante como ouro, ela precisa ser provada, mas fiquem firmes, persistam, perseverem. Né? A gente vê um Pedro firme na palavra. Então, a gente vê pessoas crescendo na fé. A gente vê, em determinado momento, um Paulo que diz que ele considera tudo como esterco, tudo como sobra, se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, Paulo ele via nele e em Cristo uma distância que era necessário que ele crescesse, que ele continuasse a progredir. O seu crescimento pessoal é o manancial que trará crescimento à sua célula. Grave isso. O seu crescimento pessoal vai ser o manancial que trará crescimento à sua célula. Existe uma frase aí do mundo que diz que as pessoas só dão aquilo que têm. Então, eu preciso ter consciência de que eu sou chamado a servir a Deus hoje, certo de que hoje tenho ferramentas para servir a igreja do Senhor, mas também consciente de que eu sou chamado a continuar crescendo e a continuar buscando mais ferramentas para servir a igreja de Deus. Eu não posso ser o André que eu era há 7 anos, 8 anos atrás. Eu preciso ser alguém mais preparado, tanto em termos de conhecimento bíblico, conhecimento teológico, conhecimento relacional, conhecimento da igreja do Senhor. Eu preciso ser alguém mais preparado para conhecer a Deus e assim transmitir aquilo que ele tem falado ao meu coração. E aí, como é que você se vê diante dessa perspectiva? Você continua com a métrica e com a retórica de eu não sou tão preparado assim? Ou você tem buscado falar assim, não, é verdade, eu preciso continuar crescendo. Eu hoje sei o que eu tenho para dar, eu estou alimentando a minha célula com o que eu tenho, eu estudo, eu me preparo, eu tenho buscado o Senhor, mas eu quero cada dia mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo aí boa parte, ou alguns dos nossos líderes de célula e alguns outros irmãos, participando de um seminário teológico, buscando mais ao Senhor, se desafiando a progredirem na presença de Deus, aceitando receberem críticas, e a gente vai ter no final lá os 10 mandamentos do crescimento individual, fica até o final para você ver isso, e a gente vai ver que um desses mandamentos é você prestar contas a alguém, ter alguém que te cobre, ter alguém que fale assim, olha só, você fez errado, ou ter alguém que fale assim, parabéns, você fez certo, olha só, você pode fazer dessa forma, essa forma que você fez é legal, mas você pode fazer de uma outra forma um pouco mais completa. Então, ter alguém que você preste contas é muito importante. Uma outra característica do crescimento pessoal é que o crescimento pessoal, ele previne o declínio. Na verdade, se eu mantenho o meu mesmo nível de conhecimento, se eu mantenho o meu mesmo nível de amadurecimento cristão, de amadurecimento relacional, de amadurecimento como líder, involuntariamente eu vou estar em declínio. Porque, como eu falei no início,
A vida ela vai sempre apresentar novas circunstâncias. E se eu não estou me preparando para essas novas circunstâncias, é fato de que quando elas chegarem, eu não vou estar preparado para enfrentá-las. A gente vê o José do Egito fazendo com que o Egito consiga passar por um momento de declínio, por um momento de seca, mas com prosperidade, porque se preparou para isso. Deus ele age em nós para que tenhamos sabedoria para estarmos preparados para os dias maus. É importante a gente lembrar que das 10 virgens, as 5 que encheram a sua botija de azeite é que estavam preparadas para a chegada repentina do noivo. Então, não adianta você falar que você está ali aguardando o mestre, mas sem um preparo específico, sem um desejo de crescer na presença do Senhor. Nós não somos vítimas do nosso ambiente, somos em Cristo agentes de mudança, embaixadores do reino, e prestaremos conta diante de Deus acerca do nosso chamado. Nós precisamos sim entender que Deus quer que enchamos todos os dias. É necessário que a nossa botija, que a nossa lamparina esteja cheia de azeite, esteja cheia do Espírito Santo, esteja cheia de conhecimento, esteja cheia de preparo para nós anunciarmos as boas novas e anunciarmos e cuidarmos da igreja do Senhor. Em segundo lugar, é muito importante eu falar para você que o crescimento pessoal é um processo vitalício. Ou seja, é um processo que ele tem início, mas ele não tem fim. Crescimento pessoal é uma decisão de eu analisar a minha vida o tempo inteiro. Eu tenho um aluno que ele fala uma coisa muito legal. Eu tento encarar a vida como ela é. Então, hoje eu não quero ficar me penalizando pelos meus erros, me lamuriando pelas coisas que deixei de fazer, nem somente me ressentindo por não fazer algo que eu quero desejar, ou por não fazer algo que eu desejo fazer um dia. Então, eu não olho para o passado me lamentando, me lamuriando, falando que os dias passaram, e eu não olho para o futuro, achando que ele é impossível, mas eu olho para o hoje, construindo hoje aquilo que eu quero ser amanhã. Entendendo que hoje, entendendo o que eu tenho hoje, entendendo os meus erros, aquilo que eu preciso consertar, entendendo aquilo que eu tenho de bom hoje, entendendo quais ferramentas eu já tenho, que eu posso utilizar essas ferramentas, entendendo as minhas limitações e projetando o futuro, entendendo que no futuro eu posso estar muito melhor do que eu sou hoje. Então, é muito necessário que eu me olhe com uma certa crítica, mas não com a crítica ruim, com a crítica do pejorativo, do apontar o erro, mas que eu olhe para mim numa perspectiva de encontrar em mim coisas boas. E Jesus fala isso, que o homem prudente, que o mestre da lei, ele prudente, é aquele que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Então eu preciso entender que eu tenho coisas boas em mim que eu aprendi ao longo da minha caminhada, que eu já firmei no meu coração, mas eu preciso olhar perspectivas futuras e trazer para a minha vida, e buscar o tempo inteiro, trazer para a minha vida coisas novas, que me levem a dar passos novos e me levem a servir melhor a casa do Senhor. É interessante, se a gente pensar, Paulo, mais ou menos com 60 anos de idade, ali em Filipenses capítulo 3, dos versos 12 a 14, ele diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No Evangelho de Lucas, ele afirma: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É muito importante a gente ver essas áreas aqui que Jesus estava em crescimento. Você precisa crescer em sabedoria. Você precisa conhecer mais, alimentar mais a sua mente com o conhecimento da palavra de Deus. Buscar outras pessoas que estão explicando a Bíblia. Nós temos tantos livros, nós temos hoje tantos vídeos,
tantos ministérios que são focados aí no ensino bíblico da palavra de Deus. Você pegar ali um texto e falar assim, poxa, eu não entendo esse texto, e não somente se satisfazer, um dia eu vou saber o que esse texto estava querendo dizer, mas entender o que o texto está dizendo, buscar ali o conhecimento, pesquisar o que o texto está dizendo, trazer dúvidas para o seu discipulador, trazer dúvidas para o seu pastor, buscar saber mais. Isso é muito importante. Em segundo lugar, é importante você crescer em estatura, você crescer em prática de vida boa, sabe? Você não só se satisfazer não, eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de comer bem, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Você precisa crescer, você não pode ser uma eterna criança que se satisfaz e que simplesmente dá vazão aos seus desejos. Você não pode estar refém daquilo que você estruturou como rotina de vida. Se essa rotina de vida não te leva para frente. Então, se você não tem o hábito de leitura, simplesmente falar que eu não gosto muito de ler, não, e não se esforça em querer aprender a ler bem, em querer desenvolver essa área da sua vida, vai ser um pouco mais difícil para você estar um pouco mais pleno da graça. Você estar um pouco mais pleno de sabedoria. Se você sabe que você tem diversos problemas de saúde e você não quer se esforçar em melhorar a tua alimentação, começar a fazer alguma atividade física, você não quer crescer. E é bem possível que você não consiga enxergar outros problemas. Deixa eu falar algo muito importante para você. A forma como você trata o seu corpo, possivelmente é como você trata a sua alma. Se você não trata do que você vê, eu vou trazer aquela palavra de João aqui para o cuidado da saúde física. Se você não ama o irmão que você vê, quem dirá que você amar a Deus que você não vê? Se você não trata o corpo que você vê, que você não cuida da sua saúde física, que dirá da sua saúde espiritual que você não vê? Você não se olha no espelho e fala assim, hoje eu estou um pouco mentirosinho. Mas você se olha no espelho e vê, hoje eu estou um pouco gordinho, hoje eu estou um pouco fora de forma, ou eu não estou tão bem, eu estou muito cansado, estou abatido, não estou dormindo bem. Então você precisa crescer em estatura também, assim como Cristo crescia. Você precisa crescer em graça diante de Deus. Você precisa ter um coração mais próximo do Senhor. Você precisa ter uma vida alimentada pela graça, perdoada, restaurada, redimida, uma vida alicerçada na santidade, uma vida alicerçada na presença de Deus, uma vida que conhece a Bíblia, que tem textos na mente. E você precisa crescer em graça diante dos homens. Você precisa ter relacionamentos que traduzem a graça do Senhor. Hoje é dia 14 de junho, amanhã é aniversário 20 anos da igreja, e no culto de hoje eu vou estar pregando sobre impossível você esconder a luz. Então você no seu trabalho, você que cresceu em graça, diante de Deus, você que aprendeu da palavra do Senhor, as pessoas veem quem você é, as pessoas veem o teu caráter. Às vezes você não está anunciando, pregando ali o evangelho, falando com todas as letras, mas as pessoas veem o teu caráter. E é o teu caráter que vai alicerçar quando você abrir a boca. É por isso que é importante você crescer em graça diante dos homens. Se Jesus precisou crescer nessas áreas, imagine nós. Eu sei que o meu testemunho de vida, o meu testemunho de fé diante das pessoas precisa melhorar a cada dia, a cada ano que passa. E assim é que eu espero que eu consiga olhar para a minha vida com realidade, não com crítica que me joga para baixo, mas com crítica que me joga para cima, que me joga para perto de Deus, que me joga para o crescimento. Uma crítica que me faz olhar assim, André, você precisa crescer nessa área aqui. É bem possível que aquilo que as pessoas falam de você, é claro, não aquelas mentiras, não aqueles burburinhos, não aquelas opiniões forjadas pela fofoca. Algumas coisas que pessoas que te amam, que o seu líder te fala, que o seu cônjuge te fala, que o seu pai e a sua mãe te falam, sejam pontos da sua vida que você precisa aprender a melhorar, que você precisa crescer para que as pessoas te vejam e para que você revele mais a glória de Deus. Uma coisa que é muito importante, você não precisa ouvir toda a crítica que trazem a você. Existem algumas coisas que fazem parte da sua forma de agir, de pensar, que fazem parte da sua personalidade e que não denigrem, e que não diminuem, e que não são contrários à palavra de Deus. Isso é muito importante eu te afirmar. Você precisa ter uma firmeza de quem você é. Eu vejo
na forma bíblica e na história bíblica, diferentes homens, diferentes personalidades. Você vê no grupo dos 12 discípulos de Jesus, diferentes opiniões sobre política, diferentes gestos, diferentes formas de se relacionar com Jesus. Nós vemos 3 ou 4 um pouco mais próximos de Jesus, nós vemos talvez outros um pouco mais na retaguarda, nós vemos alguns mais impossíveis, outros menos impossíveis, né? Deus vai usar a tua personalidade para atingir pessoas que você não atingiria. Nós podemos ver hoje na nossa igreja, Marcelo, Daniel e André, os 3 pastores da igreja, né, tendo personalidades e opiniões em algumas áreas um pouco diferentes, mas que conseguem comunicar a graça de Deus a partir daquilo que são. Então, quando a gente fala aqui sobre crescimento, é claro, eu preciso moldar minha personalidade. Eu acredito que eu tenho moldado bastante a minha personalidade em muitas áreas, mas eu preciso colocar tudo com o filtro da palavra de Deus. Esse é o resumo do que eu quero falar para você agora. Agora, deixa eu finalizar aqui com alguns destaques, que são os 10 mandamentos do crescimento pessoal. Eu queria que você acompanhasse aqui, eu vou soltar eles aqui, porque o nosso tempo ele não é muito longo, e eu queria que você pegasse esses 10 mandamentos e você anotasse aí no seu caderno, você anotasse aí no seu celular, para que você meditasse neles e fizesse disso aí um passo a passo para você aprender a crescer. Primeiro, tudo parte de uma decisão, gente. Decida crescer sempre. Esse é o primeiro passo. Decida crescer sempre. Eu preciso decidir, olhar para mim com maturidade, e olhar assim, André, você precisa crescer nessa área, nessa área, nessa área. Você precisa aprender mais. Por exemplo, quando eu vou falar da Bíblia, eu preciso aprender mais sobre que área da Bíblia? Angiologia, escatologia, que é o estudo do final dos tempos. Eu preciso entender mais sobre soterologia, que é o estudo da salvação. Eu preciso entender mais sobre cristologia, sobre a doutrina de Cristo, quem Cristo Jesus é. Enfim, que área da Bíblia, que livros da Bíblia? Pô, André, será que você nunca leu os profetas menores? Você sabe quando os profetas menores e para quem os profetas menores estavam escrevendo? O que eles estavam falando? Eu não preciso crescer nessas áreas, eu preciso me deter nisso, eu preciso reconhecer, eu preciso decidir crescer. Não é só dizer que eu não conheço o Velho Testamento, mas é passar a estudar o Velho Testamento. Em segundo lugar, estabeleça alvos e foque os seus esforços neles. É o que eu falei agora. Decidi crescer. Eu vou parar para analisar na minha vida. Aonde eu preciso crescer? Na Bíblia? É na família? É na igreja? É na célula? É como líder? É como professor? É como trabalhador? Eu preciso crescer. Então, que área? Eu estava conversando esses dias com alguém que eu estou discipulando e eu falei, olha só, se você não conhece o seu inimigo, você pode acabar subindo a favela como Bob e acaba atirando em inocente. Então, às vezes, você está lutando muito em uma área da tua vida, você está crescendo numa área que, olha só, você já cresceu nessa área, você está bem. Na verdade, você está lidando com, talvez, uma insegurança sua, mas não que você não tenha aprendido a fazer isso. Eu vejo muitas pessoas que, aceitar o chamado de Deus é um passo, você aceitou. Começaram a liderar uma célula. Você não precisa ficar se reafirmando que você é um líder de célula. Mas você precisa, sim, começar a trazer ferramentas e olhar com maturidade as áreas que você precisa crescer. Tem gente que fala, mas será que eu sou um líder? Não é mais para questionar, é para aprender a ser um bom líder de célula. Então, decidir, estabelecer um alvo, reúna ferramentas que orientem o seu crescimento. Então, você vê que uma coisa se conecta à outra. Eu decidi crescer, então eu disse, eu preciso amadurecer. Eu vou estabelecer em quais áreas da minha vida eu vou crescer. E eu vou trazer ferramentas para a minha vida para que eu possa crescer. Qual a ferramenta? Será que é entrar no seminário? Talvez seja, talvez não seja. Será que é começar um curso? Será que é pedir para o pastor começar um estudo? Será que é se reunir com alguns irmãos para estudar a Bíblia? Claro que agora no ambiente virtual, depois da pandemia, a gente presencialmente. Será que é definir um horário de estudo? A gente não sabe, eu estou falando só sobre uma área, mas será que no seu trabalho você ir fazer um curso também? Será que na sua família você passar a fazer um culto no lar? Enfim, você vai reunir ferramentas para que esse alvo estabelecido seja atingido. Quarto lugar, elabore um plano que se adapte a você.
Então, não adianta eu falar assim, eu vou para o seminário lá no Canadá, porque lá é o melhor curso do mundo. Se eu não posso ir para o Canadá agora. Será que é o curso no Canadá que vai me fazer crescer? Ou será que é um cursinho na internet que vai me dar ferramentas para que hoje eu seja o melhor líder de célula? Então, não em troca do ideal, eu vou deixar de fazer o que é real. Então, eu preciso traçar um plano real. Eu preciso traçar um plano que seja aplicável à minha condição financeira, à minha rotina de vida, às escolhas que eu fiz antes da minha família, se eu tenho filho, se eu não tenho filho. Então, não é ficar me lamuriando, poxa, eu tinha que ter estudado antes de ter filho. Não. Talvez você possa adaptar um plano de estudo para que seja aplicável à tua realidade. Então, pensa aí, você precisa lutar contra o pecado. Não sei. Você precisa lutar contra a mentira. E você vai se esforçar e vai traçar um plano de oração, de estudo, de conversas com pessoas que te levem a falar a verdade. Enfim, faça coisas reais. Ademais, estabeleça o tempo diário que você se dedicará ao seu crescimento. Tem uma frase aqui de Henry Ford que diz assim: tenho observado que pessoas mais bem-sucedidas aproveitam o tempo que outras pessoas desperdiçam. Você tem tempo. Eu sempre falo uma coisa. Todos nós temos 24 horas e fazemos dela aquilo que queremos. Você olha para a vida de algumas pessoas, eu vou citar aqui o nosso pastor, que tem 3 filhos, trabalha, é um bom pastor, é alguém que está sempre trabalhando na igreja, seja na estrutura da igreja, seja nas finanças da administração da igreja. É alguém que tem tempo, tem o mesmo tempo de vida que a gente, mas que consegue dedicar o seu tempo para algumas coisas específicas, porque escolheu crescer nessas áreas. Não que também eu, ele e outros, Daniel, não precisamos crescer em outras áreas, mas que dedicam tempo e fazem o tempo, não deixam o tempo correr, mas administram o seu tempo. Então, administre seu tempo de uma forma que aquele plano que você traçou, porque um plano de papel é maravilhoso, gente. Aquele sonho lá de ver a célula crescendo é maravilhoso. Mas o quanto de tempo você tem dedicado a orar? O quanto de tempo você tem dedicado a convidar pessoas? O quanto de tempo você tem dedicado a entrar em contato com pessoas? O nosso tempo é limitado. A gente não está fora do tempo, gente. Então, não é uma questão de não ter tempo. Às vezes é uma questão de priorizar. Aí vem uma coisa muito importante. Se eu não me engano, já é o 6º ponto aqui. Parei de contar, mas você sabe. Semeie antes de colher. Tem muita gente que começa a reclamar porque não vê resultado antes de semear. Então é importante que você semeie antes de colher. Antes de você ver você parar de mentir, antes de você ver você emagrecer, antes de ver você tendo uma oratória melhor, você precisa estudar, você precisa comer melhor, você precisa prestar atenção na sua fala, ponderar aquilo que você fala. Tem uma fala de um homem aqui, diz assim: se uma pessoa gastar 1 hora por dia com o mesmo assunto, essa pessoa se tornará perito nesse assunto. Então, eu preciso dedicar tempo. Então, eu quero ter mais conhecimento bíblico. Eu vou dedicar 1 hora para o meu conhecimento bíblico. Eu vou semear durante 1 hora para que, ao final de um processo, de um período fazendo isso, eu tenha mais conhecimento bíblico. Eu não vou ter conhecimento bíblico antes de semear. Eu não vou progredir antes de crescer. Progredindo. Então, se existem alvos de crescimento, preste contas a alguém. Estabeleça esses alvos e se comprometa com alguém. Vira para o seu líder, vira para o seu pastor, vira para o seu cônjuge e fala assim: olha só, eu estou decidindo a partir de hoje que eu vou passar a estudar. Eu quero que você me cobre. E passado uma semana semeando, passado uma semana estudando, eu falei assim: olha só, eu aprendi isso. Olha só, eu escrevi, fiz um resumo do que eu aprendi nessa semana, vê se está legal. Olha só, essa semana eu me esforcei muito para não contar mentiras e foi assim, eu tive dificuldade aqui. Olha só, eu estou lutando contra esse pecado, eu estou tentando crescer no meu trabalho, eu estou tentando progredir na minha carreira. Preste contas a pessoas que querem o seu bem, que podem te dar uma nota, que podem falar para você assim: olha só, tá bom, mas ainda precisa ajustar aqui. Ainda tem mais alvos para crescer. Depois disso, mais um mandamento: compartilhe o que você aprende com outros. É isso que eu falei agora. Poxa, eu estou lendo um livro agora que vai influenciar na minha pregação de hoje à noite. Eu estou estudando, eu estou vendo alguém pregar, eu estou vendo alguém
elaborar alguma coisa, eu estou trazendo isso para a nossa igreja, a gente vê aí outras pessoas, o pessoal que está trabalhando na transmissão, está num grupo de transmissão de outras igrejas, trazendo novas ideias para que a transmissão fique cada vez melhor, porque a gente cresce, a gente aprende com outros, a gente aprende com livro, a gente aprende com uma leitura bíblica, a gente aprende no momento de oração, e a gente traz isso para a vida de outras pessoas. A gente é fluxo, a gente é rio, a gente deixa correr, a gente não é lago, a gente deixa correr, fluir através de nós aquilo que Deus traz para a nossa vida. Então, compartilhe as suas vitórias, compartilhe o seu crescimento, bote para fora. Quando a gente ensina, quando eu estou ensinando aqui, eu estou colocando, eu estou me retroalimentando, eu estou reafirmando esses pontos também no meu coração. Nessa mesma direção, partindo para mais um mandamento, associe-se com pessoas em crescimento. Existem pessoas do seu lado que querem crescer. Existem líderes de célula, chama essa gente, vamos bater um papo. A gente ainda não conseguiu fazer esse mesmo papo com os líderes de célula, mas essa ideia da gente crescer junto. Poxa, eu tô lá botando aqui em alguns encontros que a gente fez ali no Zoom, eu perguntei, e aí, qual tem sido a sua dificuldade? Um é porque eu estou fazendo pelo WhatsApp, o áudio, a conexão, o tempo, o dia, e a gente foi ali se retroalimentando. Por quê? Porque a gente quer crescer junto, a gente quer aprender. A gente não tem todas as fórmulas, a gente não tem a receita do bolo completa, mas a gente está o tempo inteiro melhorando, progredindo, fazendo com que essa receita dê mais certo. Então, a gente se associa com tanta gente que joga a gente para baixo, tanta gente que faz a gente errar, tanta gente que não leva a gente para frente. Então, traz pessoas que vão te levar para cima, junto com o que você tem se esforçado para fazer. E aí, em último lugar, a gente estabelecer um alvo. Cara, coloca em prática o que você aprendeu. Você estava lá querendo ser um líder melhor. Eu quero que daqui a 1 mês, 2 meses, você veja, poxa, é mesmo aqui, ó, eu estou preparando melhor o meu encontro, eu estou falando um pouco melhor, estou falando menos, mas com mais conteúdo, né? Eu estou dando mais oportunidade às pessoas conversarem, eu já não estou mais com tanto medo de falar, eu estou sabendo como me expressar, agora eu sei como lidar com uma pergunta, eu sei entrar em contato melhor, eu estou lapidando a forma que eu convido pessoas, então eu estou vendo, eu estou colocando em prática algumas coisas que eu tenho pensado. Então, é muito importante, meu querido, minha querida, Fafá, Cidinha, você que está aí com a gente, Betinho, irmã Jaelma, irmã Sônia, né? Você que está aí, mãe, você que está aí com a gente, você líder de célula, Tabata, Wellington, Bia, Dimas, é muito importante que você tenha o compromisso e o hábito de crescer. A gente falou algumas ferramentas para o crescimento aqui hoje, mas eu queria que você pegasse esses hábitos aí, esses mandamentos, e colocasse aí na ponta do lápis. O que você faz, o que você não faz. Lembra? Gente, o foco do crescimento é realidade. Não é olhar para o passado com lamúrio, nem olhar para o futuro como algo impossível, mas é olhar para o real e saber que hoje eu estou semeando para que daqui a um tempo eu seja aquilo que eu tenho sonhado ser. Melhore, progrida. Seja um crítico de si, mas seja também consciente daquilo que você já cresceu. Você já cresceu, você já aprendeu muita coisa. Você está aqui no TL porque você cresceu. Porque você tem visto isso como algo importante. Então, não deixe de crescer. Não deixe de progredir. Lembre, a palavra-chave de hoje é progressão. Se Jesus precisou crescer, se a gente vê os personagens bíblicos amadurecendo e crescendo, servindo a Deus melhor, a gente vê o Moisés não querendo ir à frente do povo de Israel. Daqui a pouco a gente vê o Moisés falando, Deus, se você quiser, me tira desse livro. Tira o meu nome, mas tem misericórdia desse povo. Alguém que amava aquele povo. Então, que nós sejamos como Moisés. Aqueles que já aceitaram o plano de Deus, estão crescendo para amar e servir melhor o povo de Deus. Que Deus te abençoe. Semana que vem temos mais um encontro nesse livro ainda. A gente te espera agora no culto de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Deus te abençoe e até mais.